O nosso primeiro tema é um tema que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi entrevistado agora no programa Pânico. Um projeto de lei que pede anistia não só a Jair Bolsonaro, mas todos aqueles que cometeram crimes e ilícitos eleitorais desde o ano de 2016. E um projeto que corre lá na Câmara já conta com 12 assinaturas de deputados da base aliada de Lula. Até agora, de acordo com a apuração da Jovem Pan, 70 parlamentares aderiram ao texto apresentado por Ubiratã Sanderson, inclusive filiados ao MDB, PSD e União Brasil, que juntos lideram 8 ministérios do atual governo. A proposta prevê a concessão de anistia aos condenados por ilícitos cíveis, eleitorais ou declarados inelegíveis do período que vai de 2 de outubro de 2016 até a data de entrada em vigor desta lei. Pois é, Felipe Monteiro, você acha que este projeto de lei pode virar lei e essa anistia, ela precisa da sanção do presidente Lula? Boa tarde. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, pessoal aí de casa. Boa tarde, meus amigos aqui da mesa. Pavinato, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, há a possibilidade desse projeto de lei ser aprovado, até porque é um projeto de lei abstrato, genérico, que engloba outros políticos de outros partidos políticos. Tanto é que a gente vê aqui que o partido da base de sustentação do governo está apoiando esse projeto, né? O PSD, o MDB e outros partidos e outros parlamentares. Por que isso? Porque esse projeto visa dar anistia a políticos que tiveram problemas eleitorais desde 2016, né? Ou seja, mais de 8 anos, questões envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral, que condenou os políticos, podem ser absolvidos com esse projeto de lei. Então, quando você abre assim um leque, de certa forma, a englobar políticos de outros partidos, eu vejo com uma boa possibilidade desse projeto ser aprovado. E sim, né, por ser um projeto de lei, precisaria da sanção do presidente Lula. Mas, mesmo que Lula vete esse projeto, né, o Congresso pode também cassar o veto. Agora, o que a gente vê aqui na questão do Bolsonaro é que Bolsonaro ele pode também ser condenado em outras instâncias e outras esferas também, né? Então, esse projeto de anistia de crimes eleitorais não teria grande eficácia caso ele venha a ser condenado em outros crimes, mas isso a gente vai discutir depois, né, Pavinato, eu acho. Então, eu fico me perguntando, porque se ele vai tramitar ainda, um projeto que está começando agora, né? Eu confesso que eu não li o texto final, né? Dependendo de como ele está escrito, o que ele está abrangendo, se ele vai ter crimes comuns, eu não sei, e conexos com a área, porque a inelegibilidade, porque o jeito que a notícia vem, Deise, ele diz que há inelegibilidade em geral, né? Ele vai anistiar todos aqueles que ficaram inelegíveis. Aí fica aquela pergunta, tá, será que se ele for condenado por outra coisa, que não na esfera eleitoral, por exemplo, e tiver uma condenação em segunda instância e ficar inelegível por isso, vai caber essa inelegibilidade? Outra, o presidente Lula veta, aí o Congresso derruba o veto. Será que o STF não vai colocar a mão nisso aqui? Olha, Pavinato, boa tarde a todos. Eu acho que a STF acaba colocando o dedo nisso, né? A STF tem colocado o dedo em quase tudo. Mas eu acho que o ponto todo é a forma do Congresso agir, né? Isso acaba, na minha avaliação, isso acaba afastando o eleitor mais ainda do Congresso, porque na hora de votar ou propor pautas que beneficiem a eles mesmos, eles são muito rápidos, né? Mas quando é alguma pauta importante que interessa a população ou que está em discussão popular, e aí eu vou citar várias que entraram nesse ano, mas tipo PL das fake news, a própria MP, as MPs do Lula que quase caducaram porque o Congresso não tinha boa vontade, porque não estavam liberando dinheiro para eles votarem, esses temas eles acabam se estendendo demais. Tem um dado de um instituto, acho que foi divulgado nesse fim de semana, que 7%, somente 7% dos eleitores do ex-presidente Bolsonaro acreditam que ele é culpado
pela reunião, que ele deveria ser considerado culpado pela reunião com os embaixadores, somente 7%. Então, isso significa que a base dele ainda está muito mobilizada. Acho que um projeto desse, ele acaba muito mais prejudicando a política e afastando o eleitor de decisões políticas do que efetivamente resolvendo alguma coisa. Eu vejo isso com péssimos olhos, honestamente. Olha, é um projeto de lei, tá aqui, ele foi protocolado na sexta-feira, tá? Ele tem a lista das assinaturas iniciais, que eram 50, agora parece que chegou a 70, e são 2 páginas. Depois tem a justificativa dele, 1, 2, 3 páginas e 2 páginas aqui de projeto. A lei é a seguinte, vou ler para vocês. Bom, o Congresso Nacional decreta: esta lei concede anistia aos condenados por ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis do período de 2 de outubro de 2016, ou seja, retroage pra caramba, até a data de entrada em vigor desta lei, na forma que especifica. Ficam anistiados os condenados por ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis no período de 2 de outubro até a data em vigor dessa lei. Ele repete: o disposto no caput não se aplica. Aí ele passa as hipóteses de não aplicação da lei. Aos atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito ou dano ao erário no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 2. Aos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pelos crimes contra a administração pública e o patrimônio público, crimes eleitorais, ou seja, não vai abranger crime eleitoral, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade por mais de 8 anos. Por exemplo, o caso da inelegibilidade do Bolsonaro é da Lei Complementar 64 de 1990 e ela não comina a pena privativa de liberdade. Então está dentro, neste caso. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício da função pública. Aí é o caso do... Bom, ele não teve perda do cargo porque ele não foi eleito. Olha como já começa a complicar a coisa aqui. Lavagem de dinheiro também não entra, ocultação de bens, direitos e valores. Também não entra tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos, isso nem precisa dizer, porque a Constituição proíbe. Crimes contra a vida e a dignidade sexual. E os crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. E aí já complica, se aquela coisa do 8 de janeiro for para frente, já não adianta, já não é uma resposta. Serve para salvar o mandato do Deltan. Serve para salvar o mandato do Deltan. Ainda tem lá, continua aqui a lei. Não se aplica também aos casos aos políticos que tiverem as contas rejeitadas por órgão competente, da lei complementar que eu tinha citado, e também não se aplica aos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recurso de campanha, inclusive falsidade ideológica eleitoral, caixa 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E aí tem 2 complicadores, eu não sei se vocês sabiam, mas tem 2 coisas complicadas aqui nessa lei. Primeiro, a data de ajuizamento de uma ação como essa, que tornou o Bolsonaro inelegível. Né? A lei ela não fala em prazo para entrar com a ação, porque a gente estava discutindo na semana passada, se a gente for olhar, não é, a fala do Bolsonaro como um duro golpe, uma ofensa às instituições, a gente poderia olhar as falas de Lula na televisão, falando que impeachment foi golpe da mesma maneira. Só que o prazo, que não tem na lei, a jurisprudência ela dá um monte de prazo diferente. Até a data da diplomação, até a véspera da diplomação, 5 dias depois da diplomação ou 15 dias depois da diplomação, ou seja, não tem uma resposta. Mas, de todo caso, essa questão contra o Lula já está morta, porque a diplomação já foi há muito tempo. E a segunda
a contagem da inelegibilidade. A lei também não traz isso aí. Vocês sabiam? Que a gente não sabe se é por dias corridos, a gente não sabe se ela retroage. Então tem uma jurisprudência do TSE que diz que a inelegibilidade, ela conta a partir da eleição em que a pessoa foi declarada inelegível. Aí um outro problema, você não sabe se a data da inelegibilidade, ela é a data para você registrar a candidatura ou depois. Então você não sabe se o Bolsonaro ele pode concorrer em 2030 ou se ele pode concorrer só em 2032, porque acabaria em 2031. Olha que loucura que é isso. E olha que loucura esse projeto de lei, Dani. Bom, Pavinato, uma boa tarde, boa querido. Tarde. Uma boa tarde à Deise, ao Felipe, também aqui ao nosso querido Ricardo Holtz e à audiência aqui da Jovem Pan. Bom, eu li com bastante atenção esse projeto de lei, até me chamou a atenção porque a imprensa como um todo colocou como se fosse um projeto de lei que viria para anistiar especialmente o Bolsonaro, né? Mas, analisando com bastante cuidado, eu tenho as minhas dúvidas que veio para esta finalidade ou que venha a servir para isso. Porque quando a gente trata aqui deste item que trata o projeto de lei de abuso de autoridade, aliás, ele não se aplica a casos de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública, ou seja, o Bolsonaro perdeu a possibilidade de ser elegível, não vai poder por um determinado tempo, que a gente ainda não sabe direito qual é, como o Pavinato colocou aqui, mas de fato, na minha interpretação, não entra a possibilidade, porque teoricamente o Bolsonaro ele foi condenado pelo TSE por abuso de autoridade. Se nós levarmos em conta a justificativa do TSE, não entra aqui. É verdade, ele já está fora no projeto. Já está fora. Abuso de poder político, no caso. Oi? Abuso de poder político. Porque o abuso de poder político, acho que ele o abuso. Quando o artigo 22 ele conceitua o abuso de poder político, ele fala 3 casos, né? Abuso de direito. Abuso de direito você está lá exercendo a sua função, você tem os direitos inerentes da sua função e você abusa. Abusar é desvio de finalidade. Isso. Então você pode ter 3 tipos. O abuso de poder político, que é o abuso de autoridade. Porque só quem há autoridade pode abusar do poder político. Exatamente. Aí tem o abuso de poder econômico. Qualquer um pode abusar do poder econômico. E o desvio de finalidade em comunicação em redes de comunicação social. São 3 hipóteses que qualquer um pode cometer também. Eu vou na televisão e falo um monte de barbaridade. É o terceiro caso. Econômico. A forma de captação, você abusa do seu poder econômico e concorre diversamente da lei. Aí fica esta questão, que fica essa pergunta, o caso de abuso de autoridade da lei de abuso de autoridade, ou é o abuso de autoridade também considerado o abuso de poder político, já que só uma autoridade pode cometer o abuso de poder político? Isso vai parar no STF. Sim, e é interessante porque no próprio julgamento, ao longo dos discursos que nós podemos analisar, eles utilizam esses termos de uma forma bem abrangente, sem colocar os conceitos. Portanto, quando nós utilizamos conceitos de forma bem abrangente e sem defini-los exatamente de onde nós estamos tirando ou de onde nós estamos partindo, qualquer interpretação pode ser validada nesse tipo de caso, né? Exato. E aí, Ricardo? Então, é um projeto que só vai salvar o mandato do Deltan. Porque o Moro também tem, no processo contra ele, lá no Paraná, tem questões de caixa 2 e de conta eleitoral. Então, provavelmente, ele não se beneficiaria dessa lei. Vai ser uma anistia. Claro que ela é impessoal, porque ela não determina casos, mas ela de cara parece que o Bolsonaro já não se aproveita dela. Bom, boa tarde, Pavinato, boa tarde meus colegas aqui de bancada, toda a nossa audiência que nos acompanha em todo o Brasil e no mundo.
Eu acho, Pavinato, de verdade, assim, eu dei uma olhada no projeto também. O projeto foi protocolado na sexta-feira, ou seja, é bem recente, tem várias, ainda vai passar pelo rito da Câmara dos Deputados, vai ser distribuído a comissões, vai ter discussão em comissão, pode ter emendas ao projeto, é muito recente. O que me aparenta é que é um ato na tentativa de dar uma resposta. A condenação que, ao meu ver, foi injusta do Bolsonaro, foi condenado de forma injusta pelo TSE, ok, mas foi condenado e perdeu os direitos políticos aí por 8 anos. Então, a tentativa do deputado Sanderson de dar uma resposta a isso, principalmente a todos os eleitores do Bolsonaro, a galera da centro-direita, da direita e da mais extrema-direita, e assim a toque de caixa. Não penso que foi especificamente pensado, analisado justamente por tudo isso que você colocou. Tem vários detalhes aí, várias pontas soltas. Um projeto que, teoricamente, corre nos bastidores, seria para anistiar o Jair Bolsonaro, talvez ele nem se encaixe no projeto, como você mesmo disse aqui. Então, primeiro a gente tem que ter cautela, porque tem muita água para rolar e o Congresso Nacional vai ter outros temas extremamente relevantes e importantes também na pauta. Segundo ponto, eu não acredito no sucesso do projeto tal qual ele está agora. Primeiro, porque ele precisaria ser aprovado na Câmara e no Senado. Depois, ele tem obrigatoriamente que ter a sanção do presidente da República, do presidente Lula, que eu acho que vetaria esse projeto. E um presidente vetando, o Congresso Nacional tem que derrubar esse veto. E aí precisa de um número maior ainda de parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, para derrubar o veto do presidente. Ou seja, é uma longa jornada que pode passar por emendas de outros deputados que podem querer aí pegar uma brecha, porque realmente a porteira está muito aberta. Você anistiar crimes políticos desde 2016 para cá pode pegar muita gente. Então, realmente vão ter provavelmente mudanças nesse projeto, vão ter várias discussões em cima desse projeto e no final de tudo isso vai acabar parando no STF. E a gente já sabe, com o quadro que o STF está hoje, mais o ministro Zanin, que já deve estar lá quando isso acontecer, o projeto já é meio nativo. Pavinato, posso te fazer uma pergunta? Claro. E a Dilma? Como acontece no caso dela com essa lei aqui? Porque me parece que ela seria contemplada. Então, eles querem... Não, sim, mas... Ela já foi ao meu ver... Não, peraí, mas ao meu ver, se isso for aprovado e digamos que, bom, a Dilma estaria de acordo com isso aqui, isso fortalece a narrativa da esquerda de que foi um golpe, simplesmente. Pois é, pode ser. Duas coisas. Então vamos pegar essa coisa da Dani e uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Felipe. Porque esse ponto que a gente ficou aqui no Reme-Reme, ele fala o seguinte, né? Ele é um inciso, fala, aqueles não se aplica nessa anistia, não se aplica àqueles que forem condenados, né, em segunda instância ou com trânsito em julgado pelos crimes de abuso de autoridade. Então eu acho que aqui devia ser mais específico, né? Porque o crime de abuso de autoridade é aquele da lei e não pelo qual o Bolsonaro foi condenado. Né? Agora são 14 horas e 34 minutos e nós estamos fazendo um debate aprofundado. Aqui, você não vem em lugar nenhum debate desse, né? Para ver o sucesso ou o insucesso desse projeto de anistia. E eu acho que eles deveriam escrever melhor isso aqui, né, para deixar claro. Eu concordo com o que você colocou agora. Isso que eu ia colocar aqui para vocês, né? Eu acho que essa lei, ela beneficia também o Bolsonaro. Por que isso? Porque o caput do artigo 1º é muito claro ao falar o seguinte, né? São anistiados os condenados por ilícitos cíveis e eleitorais, bem como os declarados inelegíveis. Ou seja, todo mundo foi declarado inelegível, mesmo por crime que não seja ilícitos eleitorais, está abarcado nessa legislação. Então, na minha opinião, essa legislação também abarcaria o Bolsonaro em futuras decisões judiciais que ele venha a ser declarado inelegíveis, né? E aí tem um ponto interessante que a Dani colocou aqui, né? Realmente, se você for considerar que abuso de poder político é igual a abuso de autoridade, você é uma exceção da lei. Ou seja, quem foi declarado inelegível por abuso de autoridade é uma exceção da lei e não ganha de volta os poderes políticos e não são anistiados. No entanto, Pavinato, como você bem me falou aqui, o Moro, quando foi ministro da Justiça do Bolsonaro, ele aprovou a lei de abuso de autoridade. Então, do meu entendimento, o abuso de autoridade que fala essa lei é somente naqueles casos de incidência da legislação de 2019.
E quando você pega a decisão do TSE, não tem nada aplicando a legislação 2019 à condenação do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, nesse caso específico, seria contemplado também por essa anistia. Eu queria colocar um ponto aqui, para debater um pouquinho com a Deise. Eu acho também que não é o ideal, Deise, esse tipo de projeto, né, casuístico, né? Mas também eu defendo que é uma forma de resposta institucional e legítima do parlamento em relação à eventual decisão considerada ilegítima, não que eu considere, feita pelo judiciário. Então, é o parlamento e é o legislativo atuando de forma legítima e institucional contra uma situação. Por isso que eu não acho ruim, não, né? É a democracia em alta tensão, eu gosto disso. Eu queria entender melhor, Dani, essa sua questão da... A Dilma, vamos lembrar, ela foi empichada em agosto de 2016. Esse projeto, ele fala em 2 de outubro de 2016, né? Depois do impeachment. Alguém tem alguma ideia por que dia 2 de outubro? Eu não tenho, mas tudo bem. Mas eu queria entender o seu ponto por que essa lei poderia na verdade, fortificar a narrativa? A lei não retroage, né? Segundo, pelo menos, o pouco que eu entendo, não abarcaria o caso dela. Não, porque ele colocou lá o lapso temporal. Exato. Vai beneficiar de 2 de outubro de 2016 até a data da publicação. No entanto, 2 de outubro foi eleição em 2016. Então, ele pegou a data da eleição de 16. Pegou, então, Temer para... Não, Temer 16 não. foi eleições municipais. Foi a eleição de 2016, foram municipais, exato. Mas eu acho que mais no sentido de narrativa e não de direitos em si, sabe? Que a esquerda pode sim vir a utilizar... Bom, estão fazendo essa anistia, mas ela também caberia no caso da Dilma. Então, eu acho que mais no sentido de narrativa... Foi o Congresso que empichou. Do que... Bom, mas aí é questão de negociação. Tudo vai fortificar a narrativa de golpe. Tudo vão, até hoje. Tudo vão aproveitar. Eles já falam isso. Mesmo já, sem motivo, né? Isso, já não é uma narrativa que eu acho que precise de... Concordo que poderia colocar uma gota ali a mais num discurso de quem já fala que a Dilma foi golpe, a derrubada da presidente Dilma Rousseff, que foi feito de maneira legítima pelo Congresso Nacional. Isso tá na nossa história, é o fato da história. A presidente Dilma foi empichada, ponto. Agora uma questão, aí achando que é questão completamente diferente, uma falta de equivalência colocar o discurso do Lula, que foi golpe do impeachment da Dilma, e nesse caso específico. Naquele caso ali, teve processo, né? Teve 2 lados, teve a defesa da Dilma, teve o pessoal que entrou com o impeachment acusando a Dilma de crime de responsabilidade, e teve 2 processos e o Congresso decidiu declarar impeachment a Dilma, né? Então teve 2 processos. Então eu não vejo como ilegítimo o lado que perdeu uma disputa administrativa, judicial, né, no caso, né, falar que foi golpe. Mas aí agora a gente tem uma outra complicadora a partir disso. Eu não acho. Deise, veja bem, na semana passada, na sexta-feira, quando o Bolsonaro chegou em Brasília, ele dobrou a aposta. Ele veio falar de um inquérito da Polícia Federal, não sei qual é, né? Nunca vi, um inquérito que teria começado e teria sido parado a pedido da presidente da Corte, a ministra Rosa Weber. Ele dobrou a aposta nas suspeitas que ele levantou na reunião com os embaixadores. Ele subiu o tom. Na sexta-feira, ele subiu o tom quando ele chegou em Brasília. E se a gente for pensar nessa questão do Felipe, que é legítimo falar em golpe por parte de quem perde, como é que a gente vai tratar essa subida de tom de Bolsonaro? Eu não sei se é muito legítimo ou não. Não tem processo lá não do Bolsonaro. Oi? Não tem um processo do Bolsonaro em relação a esse assunto. Qual assunto? Não, ali no impeachment teve um processo administrativo. Certo. Foi processo que foi para a Câmara, foi aprovado, autorizado no Senado e foi julgado na Câmara dos Deputados. Presidido pelo Lewandowski. Pelo Lewandowski. No caso, teve um processo, teve 2 pontos de vista, 2 viés ali. Um falando que não era crime de responsabilidade, outro falando que era crime de responsabilidade. Ou seja, teve um processo, né? E nesse processo, né, foi falado várias vezes que tirar uma presidente eleita sem demonstrar o crime de responsabilidade seria golpe. Então, a narrativa daquele processo lá atrás não frutificou. O PT perdeu, a Dilma foi impeachmentada. Mas eu sinto que há esse discurso, por exemplo,
que houve golpe, apesar de eu não concordar com ele, né, ele foi falado dentro do processo administrativo, legítimo, né? Então, quem perdeu está falando que continua falando que é golpe. Então, você acha que o Bolsonaro pode ficar subindo o tom agora? Ou isso vai piorar as coisas para ele? Não, então, Pavinato, sabe que eu estava ouvindo vocês falarem aqui, eu vou falar meu ponto de vista de novo, eu discordo de ti, eu não acho que esse projeto ele tem qualquer boa intenção nisso, eu acho ele completamente equivocado, mas entendo o teu ponto, mas eu acho que o Felipe tocou num ponto aqui que leva a outras reflexões, assim, do quão isso é aberto para reflexões, né? E aí, o porquê disso? Para falar do Bolsonaro. Bolsonaro não é mais elegível, né? Pelo menos por enquanto, até que cause uma reviravolta. Aqui no Brasil tudo pode acontecer e nada pode acontecer também, né? Mas por enquanto ele não é elegível. Mas eu acho que se tem uma forma, porque durante toda a carreira política do Bolsonaro, se teve uma característica que sempre foi muito forte nele, foi que ele soube mobilizar as bases dele, principalmente de 2014 para cá, ele sempre soube mobilizar as bases dele quando ele estava sob os holofotes. Então, agora que ele não é mais elegível, que ele não tem tanto a perder, uma das perguntas que eu fazia já durante esse processo do TSE era se ele ia subir o tom ou não. Na sexta-feira, ele deu um indicativo do que ele faria. Eu acredito que, politicamente, para ele, isso pode ser melhor, porque acaba deixando a base dele mobilizada. Então, a gente fala que tem alguns desafios, né? E, de novo, política não é uma linha reta, mas ele tem alguns desafios. Um deles é manter a base mobilizada. O segundo desses desafios é transferir votos, porque é isso que ele vai ter que fazer nos próximos anos. Mas eu acho que o primeiro, ele já entendeu o jogo, que era uma coisa que eu tinha falado muito em relação a ele. Bolsonaro não sabe agir se ele não estiver debaixo dos holofotes. Quando ele eleva o tom, ele consegue chamar a atenção para ele. Então, eu acho que é um meio caminho andado. Aí, eu estava ouvindo vocês falarem aqui, eu sou cientista política, então eu sempre procuro uma explicação do ponto de vista social, né, e antropológico. A abertura desse projeto de lei, e aí o Felipe falou uma coisa que eu achei muito legal aqui, que gosta dessa tensão na democracia. Eu acho que isso a gente vai ver continuando pelos próximos anos, porque, principalmente dos anos 90 para cá, a gente viu essa política partidária, uma política de pautas econômicas e sociais, dar lugar para essa que a gente chama, que o Olavo de Carvalho falava muito, que é a tal guerra cultural. Então, isso vai ser um reflexo da nossa política pelos próximos anos. Então, Felipe, tu que gosta de democracia e intenção, eu acho que a gente vai ver muito isso. Mas eu acho que o Bolsonaro subir o tom é um ponto positivo para ele, mantém a base mobilizada. Democracia em vertigem. Porque, você veja, eu acho cruel com o povo, que dizem que todo poder emana do povo, né? E eu responderia... Aliás, o culpado do Washington está doente, vocês viram, né? Não. Eu ia falar assim, sabe nada, inocente. Porque, veja... Nós temos visto a oposição embananada na CPMI do 8 de janeiro. Nós temos visto reiterados episódios de sigilo, não é? Que são martelados até mesmo para a CPMI. A CPMI pediu documentos não sigilosos e sigilosos, e os sigilosos foram negados à CPMI, o que é muito preocupante. E nós vemos esse movimento ao lado da anistia para políticos. Aí eu pergunto, uma vez que a aplicação dos artigos, né, 359 L e M, né, os crimes contra o Estado Democrático e o golpe de Estado, são crimes novos, nunca foram julgados, e nós temos ali quase 2.000 brasileiros com isso nas costas, que não têm dinheiro para pagar um bom advogado, que estão com contas bloqueadas, que não podem fazer um monte de coisa. Porque, bem ou mal, o ex-presidente, ele tem um cargo num partido político, ele tem uma aposentadoria, duas, aliás, né? a do Exército e a de presidente da República. Ele tem assessores, ele fez uma captação de recursos agora pela internet, isso deve ter dado muito dinheiro. Agora, essas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, não sei se são inocentes ou culpadas, mas a maioria delas está com a faca no pescoço por conta de duas leis que nunca foram aplicadas, estão sendo estreadas. Se o Congresso estivesse preocupado com elas e com a falta de transparência nesses processos, ele teria revogado essas leis. Ele estaria mais preocupado em revogar essas leis
e deixar que se discuta no judiciário a questão do vandalismo, das depredações, do que se preocupar com políticos. Com o povo ninguém se preocupa, Ricardo. É isso que me parece. Exato. Ele te parece, me parece, com certeza parece para uma boa parte da nossa audiência, porque a gente sente isso. E é aquilo que eu falei na minha fala anterior. Me parece que é um projeto feito a toque de caixa, no mesmo dia que o Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE, para dar uma resposta mais para a base eleitoral. Olha, nós estamos fazendo alguma coisa aqui. Tanto que o texto do projeto ainda é relativamente pobre. Aqui, nessa discussão, já causou dúvidas. Então, ele precisa ser trabalhado ainda. E não é uma resposta para a população de maneira geral, uma resposta para uma questão pontual de políticos. E é uma porteira que se abre muito grande, que pode servir para o Bolsonaro, eventualmente, se todo o trâmite do projeto der certo, mas também pode servir para um conjunto de outros políticos que a gente nem sabe aqui ainda, de fato, quem pode ou não se beneficiar. Por que será que base do MDB está assinando? Será que eles já enxergaram pessoas ali que podem ser beneficiadas? A gente ainda não sabe, é muito recente, muita água vai rolar nesse processo. Mas eu só queria falar um detalhe aqui com relação ao Felipe, que eu concordo com o que você falou do processo de golpe ou não, o que me incomoda enquanto cidadão brasileiro, pagador de imposto, é um chefe de Estado defender isso. Porque as bases da esquerda, do PT ou da direita falarem que é golpe aqui, que é golpe ali, tá tudo certo. Aí o povo pode falar e tem o direito de falar aquilo que quiser dentro da liberdade de expressão, respeitados os outros direitos. Mas um chefe de Estado, um presidente da República, usar os canais oficiais do governo para propagar uma inverdade, isso me incomoda bastante enquanto cidadão. Não é ataque às instituições? Então, eu acho democracia? Que é nítido um ataque às instituições. Porque Claro o chefe de Estado não pode. O Congresso de golpista, o próprio STF, na pessoa do ministro aposentado Levanado. Agora, o Bolsonaro subiu o tom. Eu vejo um perigo aí. Por quê? Tem um inquérito aberto de fake news. Sim. Tá? Ele pode entrar nesse inquérito, mas é como eu falei. Ele tem assessores, tem 2 aposentadorias, tem uma arrecadação de recursos com o público. Tem como ter bons advogados que não vão sair do salário do PL, porque o PL talvez vá arcar com esses advogados e talvez ele ficar enquadrado por conta desta PL das fake news seja uma jogada política interessante. Agora, o povo, se ele subir o tom que adotar esse discurso, vai estar em maus lençóis. Não é um jogo muito perigoso? Olha, Pavinato, sem dúvida, é um jogo perigoso, mas apesar do Bolsonaro ele ter todo esse tipo de apoio, de aposentadoria, de cargo no partido, querendo ou não, ele está se colocando também numa posição de fragilidade no momento em que ele sobe o tom. Então, quando ele sobe o tom, ele também está subindo o tom, vendo a repercussão na sociedade de várias decisões que vêm acontecendo e que causam indignação, né? Então, eu não vejo que, por mais que ele tenha toda essa cobertura, que ele esteja sendo colocado numa posição privilegiada. Não vejo dessa forma, muito pelo contrário. Quando ele se coloca no embate, ele se coloca numa posição ainda de mais perigo e possibilidade, quem sabe, até de perder todas essas regalias que ele tem. Então, sim, ele está se colocando numa posição perigosa. E agora, voltando a esse projeto de lei, o que eu vejo é que ela mais para beneficiar aqueles políticos que tiveram contas reprovadas em período eleitoral do que efetivamente para salvar o Bolsonaro, não é? Talvez essa tenha sido a intenção inicial do deputado Sanderson, que é até um deputado muito bem avaliado pela direita do Rio Grande do Sul, que eu respeito muito, não é todos por lá, claro, como em todo o país, mas quando nós vamos debater e tentar analisar mais esse projeto de lei, o que ele vai beneficiar, na verdade, são aqueles políticos, ao final, que tiveram contas reprovadas. Se teve conta reprovada, meu querido, você não tem capacidade de assumir um cargo eleitoral, porque não teve capacidade nem de conseguir aprovar suas próprias contas.